Oi, pessoal! Boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Milani. Eu estou aqui, então, me aventurando neste canal Bastidores do RH para falar um pouquinho sobre esse universo. Eu sou formada em comunicação, estou falando aqui de Campinas. Eu sou atuante dentro desse mercado de RH desde 1998, passam as contas, acho que é um bocadinho de tempo. É, E aí eu fiz uma enquete, nós fizemos uma enquete aí para saber o que as pessoas tinham mais curiosidade de saber, qual que era dentro do RH o que eles mais gostariam de saber aí. Saiu bastidores dos processos seletivos. Fiquei muito feliz, né? Porque esse é o meu universo mesmo. Eu atuo dentro de recrutamento e seleção já tem algum tempo, já trabalhei em diversos segmentos aí, com todos os tipos de perfil. Confesso que eu aprendi muito ao longo da minha carreira. Esse canal é um pouco dessa jornada e também desse aprendizado que eu quero dividir aí com vocês. Eu acredito que vai ser uma troca bem legal que a gente vai conseguir fazer através desse canal. Pensando nisso, né, fiquei pensando, qual que vai ser o tema do próximo vídeo? Aí a gente fez essa enquete dessa rede profissional e aí saiu esse tema. Então, só para vocês entenderem como que funciona, a primeira coisa que acontece quando vai abrir uma vaga, quando a empresa resolve contratar um profissional, é feita uma requisição, né, onde vem o perfil detalhado, pode ser chamada também MP, que é movimentação de pessoal. Nesse documento, então, vem aí um perfil detalhado desse profissional, para que a gente possa, então, traçar esse perfil tanto técnico quanto comportamental, né? A gente faz esse alinhamento, então, com o gestor, em seguida faz uma reunião de alinhamento, depois que é aberta essa requisição, né? Essa solicitação de contratação, né? E aí a gente faz, então, esse alinhamento com o gestor, alinha aí o perfil, entende aí as necessidades da área, a parte técnica, a parte comportamental. Lembrando, então, que a parte técnica é avaliado pelo gestor geralmente numa segunda etapa, e a primeira etapa é feita pelo RH e a gente avalia então a parte comportamental. Antes de chegar na entrevista, depois que abriu a vaga, a gente faz então a divulgação da vaga em todas as plataformas que vocês podem imaginar. E aí, dentro dessas plataformas, depois a gente faz o hunting, a gente busca esses currículos, né? E faz aí uma análise para ver, analisa esses currículos para ver qual está mais dentro do perfil. E mediante isso, a gente já vai começando a triar esses currículos, fazer esse levantamento e começa então a abordar esses profissionais. Lembrando que nenhum perfil é 100% aderente. Isso aí não existe, não existe. Ninguém tá 100% aderente. Geralmente, quando você se candidata aí na plataforma, tem aí um perfil de aderência aí, quanto que você está aí. Pode ser de até 50%, 47%. Não deixe de se candidatar, porque às vezes, na maioria das vezes a empresa ela desenvolve aí a porcentagem que falta aí do seu perfil. Eu, por exemplo, mesmo participei de um processo seletivo, era meu sonho trabalhar num hotel aqui da região, e eu não estava 100% dentro do perfil, até porque eu era estagiária, né? Eu estava iniciando a minha carreira aí. E aí eu competi com mais 20 profissionais que tinham inglês, e eu era a única que não tinha inglês. E para a minha surpresa, e de toda a nação, eu fui aprovada. E eu fiquei assim, boba, não porque eu me achasse que eu não tivesse capacidade, mas porque eu não tinha inglês, eu sabia, e eu fui consciente. E depois, já trabalhando na Atuante, no hotel, eu cheguei para minha gestora e falei, viu, eu queria entender como que funciona, né, o processo seletivo, porque eu percebi, conversando com as pessoas, que eu não tinha inglês. Daí ela falou assim, você estava 100% aderente à nossa cultura, o hotel precisa ser uma pessoa alegre, comunicativa, e o inglês a gente acaba desenvolvendo, nós damos um treinamento de inglês para atendimento, voltado para atendimento, e realmente eu fiz esses treinamentos internos para desenvolver o inglês para o atendimento e me dei super bem e foi sucesso. Então, assim, eu não estava dentro de perfil 100%, né? E eu fui contratada. Então,
tenha em mente e não tenha medo de se candidatar quando você não estiver 100% dentro do perfil, tá? Porque realmente não existe isso. Outra coisa, não existe resposta certa durante a entrevista, não existe resposta certa, seja você mesmo. É importante que você saiba se vender. Eu sempre costumo dizer que ganha quem contar a melhor história. Resumindo, é isso, sabe? Então, para isso, você precisa de duas coisas, na minha, assim, no primeiro momento, assim, o mais importante, autoconhecimento e conhecer a cultura dessa organização para a qual você está se candidatando. O que é isso, Gabriela? Autoconhecimento? É coisa de guru? Não é coisa de guru. Você tem que saber exatamente o que você gosta de fazer, aquilo que você tem, qual é a sua maior habilidade, aquilo que você realmente não gosta de fazer, qual é algo que você tem a melhorar. Geralmente até te perguntam na entrevista o que você tem a melhorar, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo claro, eu gosto de me colocar como exemplo. Eu não sou uma pessoa burocrática. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto expansiva, eu gosto de lidar com pessoas, gosto de olho no olho, então eu acabei me desenvolvendo mais dentro da área de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, projetos, né? Mas a parte burocrática, lógico, a gente faz uma parte burocrática, mas eu não posso fazer só isso. Se for para trabalhar no DP, para mim é sofrível. Então eu já entendi que não é meu perfil trabalhar com coisas burocráticas, sentada, eu, papel, uma mesa, não dá certo. Então, assim, se conheça, saiba o que você realmente gosta. Ah, eu gosto de tecnologia, então é uma empresa de tecnologia que você tem que buscar. Outra coisa, conhecer a cultura da organização, não só para você vir com uma respostinha pronta, ai, a empresa faz isso, vende aquilo, não. Entenda do negócio, entenda se realmente faz sentido para você fazer parte daquela organização. Você gosta de varejo, você se identifica, entenda o que a empresa faz de fato, se você vai realmente, se aquilo tem a ver com o seu propósito de vida, com aquilo que você busca para você, né? Porque tem que ser bom para ambas as partes, nunca só para a empresa, né? Outra coisa que você precisa saber é que quando você for participar de um processo seletivo, realizar qualquer tipo de teste, você precisa estar bem de saúde, com a cabeça focada no que você está fazendo, porque senão isso vai refletir diretamente no seu resultado, de uma forma negativa. Né? Eu já fui entrevistar, por exemplo, uma pessoa que tinha sofrido um acidente de carro. Imagina como essa pessoa não estava. Ela estava, assim, totalmente abalada, né? A hora que ela entrou no vídeo, eu consegui perceber. E aí, só que ela não teve esse cuidado de me avisar. Obviamente, eu percebi conversando com ela, ela começou a chorar. Aí eu peguei e falei: olha, vamos reagendar. Você não tá num bom momento. Se eu soubesse, eu nem teria, né, seguido com a entrevista, porque eu percebi que ela ia ser prejudicada por isso, né? Então, seja sincero, olha, não tive, aconteceu determinada coisa, eu não vou conseguir chegar a tempo, porque chegar atrasado também faz com que a gente já chegue esbaforido, já nervoso, mais nervoso que a gente já está. Então, é importante que você esteja bem quando for participar de qualquer processo seletivo. Uma coisa que não te contam sobre o período de experiência. Tô lá, participei de todo o processo seletivo, fui aprovado. E aí? Tenho 3 meses de experiência, tô lá sendo avaliado. Não é só você que está sendo avaliado. Você também tem direito de avaliar a empresa. Se ela realmente faz sentido para você, se você realmente gostou, tá gostando de trabalhar lá, se é isso que você quer. Se você não quiser, você também tem direito de quebrar esse contrato a qualquer momento. Tá escrito lá. Dá uma lida, porque geralmente está escrito lá. Então, você não precisa seguir se você realmente não se identificou, não gostou do ambiente, não fez sentido para você, né? Por que que às vezes você vê uma mesma vaga aberta durante um bom tempo? Você olha lá, nossa, faz 5 meses que essa vaga está aberta. Confesso que eu tenho um pouco de receio a me candidatar a vagas que estão muito tempo abertas, porque eu fico pensando que a empresa, eu como profissional de RH já penso, nossa, essa vaga não está fechando. Eu vi uma vaga que ficou uma vez 2 anos. Eu falei, nossa, mas não fechou essa vaga ainda, entrou um ano, passou um ano inteiro, eu vi essa vaga aberta ainda. Então, às vezes, assim, a empresa quer o profissional 100% que a gente comentou lá no início, e não existe, né? Às vezes a empresa
na maioria das vezes vai ter que desenvolver algo, né? Ninguém é 100%. Lembrando que às vezes também acontece o outro lado, né? Às vezes é uma substituição rápida, às vezes a empresa não tem esse tempo hábil para desenvolver esse profissional. Até gostaria, mas não tem. Então, às vezes pode ser por isso que também eles estão aí com essa vaga aberta há tanto tempo e por que eles ainda não contrataram, né? O que é ruim, porque também acaba ficando com essa cadeira vazia, né? Em vez de contratar uma pessoa 80% dentro do perfil desenvolver, ela perde então esse tempo aí buscando esse profissional 100% que às vezes, na maioria das vezes, não vai encontrar. Outro ponto que vocês devem ter em mente é que procurar trabalho, né, dá trabalho. Dá trabalho. Então, aproveite esse período para poder se atualizar, fazer cursos, aprender coisas novas para você poder aí colocar no seu currículo. Não esquece de estar com o currículo sempre atualizado, com nenhum erro de português. Se você não souber fazer, peça ajuda. Participe de redes sociais profissionais. Faça um perfil aderente, chamativo, participe das discussões. Se você tem interesse em trabalhar em determinada empresa, aborde a recrutadora da área com muito respeito, né? A gente sempre vai responder, sempre vai poder aí te esclarecer alguma dúvida com relação à organização, para que você possa aí entender e não ter receio de se candidatar para determinada vaga. Não tenha medo de perguntar durante as entrevistas com quem você vai trabalhar, quantas vagas são, quando vai ser dado o retorno, né? Eu acho que é uma coisa muito polêmica, né? Esse retorno que ninguém dá. Eu, Gabriela, eu tenho esse compromisso uma vez por semana de dar retorno para os candidatos, porque eu entendo que por trás desse candidato tem sempre uma família, tem sonhos, né? Tem um pai de família, uma mãe de família que tem seus compromissos para honrar, né? Não é só um currículo, né? É um ser humano, né? Eu sempre tive esse olhar mais empático enquanto profissional, sempre entendi o que é estar do outro lado nessa cadeira aí de desempregado, né? De uma pessoa que está buscando se recolocar, toda a ansiedade que envolve, né? O desgaste que é participar de entrevistas e ser reprovados. Então, cuide do seu mental, sabe? Não se deixe abater, não fique desanimado. Se não deu certo, é porque não era para ser. Né? Quando tiver que ser, vai dar tudo certo, a empresa vai ser perto da sua casa, o salário vai estar dentro da sua expectativa, o ambiente vai ser do jeito que você esperava, vai dar tudo certo. No final, sempre dá tudo certo. Não tenha medo de demonstrar interesse, de mostrar brilho no olho, vontade de aprender, né? Olha, eu não tenho determinado conhecimento, mas eu posso aprender, estou disposta, tenho disponibilidade para início imediato. Sorria, sorria. Sorriso abre portas, gente, abre portas, sabe? Quando você fica muito tenso, você não consegue expressar tudo aquilo que você é enquanto pessoa, porque você às vezes fica ali tão nervoso, tão tenso, que não consegue demonstrar ao profissional, a pessoa, o ser humano que você é. Então, sorria, seja empolgado, demonstre esse interesse de fato e não desanime. Não desanime. O processo seletivo, ele envolve muito mais coisas do que a gente imagina, né? Nós estamos aqui do outro lado, né? Enquanto profissional de RH, às vezes a gente tem que seguir determinado perfil, né? Muitas vezes eu lutei por candidatos que eu acreditava que seria um ganho para a empresa contratar. Várias vezes cheguei para o gestor, falei, olha, contrata essa pessoa, eu tenho certeza que ele vai voar. Se você desenvolver, né? Uma vez eu fui contratar um estagiário de engenharia, trabalhava numa empresa de materiais elétricos, e ele era muito tímido, muito tímido. Eu fui entrevistar, ele começou a tremer. Aí eu peguei e falei:
olha, vai lá, toma um café, dá uma volta, depois você volta, eu não vou te morder, pode ir lá. Aí ele foi, voltou, quando ele voltou ele era outra pessoa. Continuava tímido, óbvio. E aí, quando eu fui, ele passou por uma entrevista com o gestor falou, nossa, mas ele quase não fala, não sei o quê. Daí eu falei, ó, mas ele é muito inteligente, ele tem muito conhecimento técnico. Eu falei, contrata, você não vai se arrepender. E realmente, para a felicidade dele e minha, ele foi contratado e realmente ele ficou, acho que 2 anos só na empresa, ele realmente voou, né? E logo ele foi para uma outra organização. Eu já imaginava que ele não ficaria muito tempo, ele era muito bom mesmo. Mas então, às vezes, a gente luta, a gente também torce por vocês, a gente também luta por vocês, mas às vezes não dá certo. Mas a gente tenta, né? A gente nunca tenta, a gente nunca deixa de tentar. Quando a gente acredita num candidato que tem brilho no olho, que a gente percebe a vontade de aprender, a gente também luta por ele, né? Tanto quanto o gestor. Tem gestores também que gostam e falam: não, vou trazer, vou desenvolver. Eu mesma contratei uma pessoa que era para trabalhar na minha equipe. Eu me lembro que a maioria eram analistas e ele é estagiário. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai lembrar. É, eu tenho contato com ele até hoje. Eu fui contratar, ele trabalhava numa empresa logística e nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar em RH, estava quase se formando em psicologia. Eu bati o olho nele e falei, nossa, ele é incrível. Eu falei pro meu chefe, contrata, contrata. Meu gestor falou, mas Gabriela, ele tem zero experiência. Eu falei, mas ele faz psicologia, tá quase se formando, trabalhando dentro da logística. Aí ele falou, Gabriela, você tem certeza? Tem que pegar pela mão e ensinar do zero. Eu falei, não, eu pego ele pela mão, eu ensino do zero. E o que aconteceu? Ele entrou para minha equipe, nós trabalhamos um projeto específico de facilities e ele se destacou. Eu só dei um empurrãozinho e ele voou bonito. Então, assim, eu tenho o maior orgulho dele e a gente se fala até hoje. Então, assim, mesmo que você não esteja dentro do perfil, tenha coragem, tenha coragem. Alguém vai acreditar em você, como um dia alguém acreditou em mim, né? A gente precisa, eu falo assim que até coloquei outro dia na rede social, né? Que as coisas boas elas vão acontecer, mas você tem que ser o primeiro a acreditar, acreditar em você, acreditar que vai dar certo, porque pensamento positivo nos leva aonde a gente quiser. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem o que vocês gostariam de saber, mais alguma outra coisa que vocês gostariam de saber. A gente volta no próximo vídeo. Eu pretendo falar no próximo vídeo sobre gestão. Não sei se é isso, se vocês gostariam de saber sobre esse assunto. Comenta aí coloca aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês gostariam de saber no próximo vídeo. Até mais. Boa sorte, não desanima!